você? Eu sou o professor Carlos Eduardo e a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre a nossa história, a história do nosso município, a história de Iguatu. Na aula 1, pessoal, a gente discutiu um pouco sobre a origem de Iguatu, a identidade de Iguatu, a construção de Iguatu até se emancipar politicamente e se tornar um município. Então, a gente viu esse processo de construção do município de Iguatu desde as suas origens. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre os distritos de Iguatu. Então, a gente vai discutir a identidade histórica de cada um dos nossos distritos que compõem o nosso município de Iguatu. Então, a gente vai falar um pouco sobre os nossos distritos. Aí, antes de começar a falar sobre os distritos, eu queria conceituar com você, caro estudante, o que é um município, o que são os distritos, como eles se formam, se constroem dentro desse território. Então, primeiramente, é importante ressaltar que o município é um espaço geográfico que é dividido por espaços menores. E esses espaços menores dentro do nosso município, eles são conhecidos como os distritos. Então, todo o nosso território de Iguatu, dentro desse território, a gente tem territórios menores que a gente chama de distritos. E dentro dos distritos tem espaços menores ainda, que são as vilas, que são os sítios, que a gente pode em outro momento estar dando uma aula específica sobre esse tema. Os distritos, por sua vez, eles são territórios onde as pessoas habitam, onde as pessoas trabalham, estudam e criam o seu modo de vir, seja na zona urbana, na cidade ou na zona rural. Então, os distritos, eles são subdivisões administrativas a nível municipal. Eles são submetidos ao poder da prefeitura, ao poder do município, ao poder executivo. Então, dentro desse conceito de município, de distritos, eu queria hoje dialogar com você, estudante, discutir, refletir e trocar esses conhecimentos sobre os nossos distritos. A primeira pergunta que eu faço para você é: quantos e quais são os distritos do nosso município? Quantos distritos tem o município de Iguatu? Então, a gente vai ver aqui nessa próxima lâmina que os distritos que compõem hoje o município de Iguatu são o distrito sede, que a gente chama de cidade, o centro e os bairros que ao redor do centro de Iguatu. Esse território a gente conhece como cidade, zona urbana ou ainda com distrito sede. Em seguida, a gente tem a Suaçurana, o José de Alencar, o Barro Alto, o Riacho Vermelho, as Barreiras, o distrito de Gadelha e o distrito do Baú. Eu pergunto para você, caro estudante, em qual desses distritos você reside atualmente? Ao todo, nós temos 8 distritos, sendo 7 afastados da sede e um aqui na própria cidade. Então, a gente pode aqui nessa próxima lâmina localizar os principais distritos que compõem o nosso município e onde eles estão, aqui no nosso município de Iguatu. Lembrando que ao lado do nosso município nós temos alguns municípios limítrofes ao município de Iguatu, como Cariú, Jucás, Acopiara, Quixelô, Oroz, Icó, Cedro. São municípios circunvizinhos ao município de Iguatu. Vamos iniciar primeiro pelo distrito sede, a cidade, O distrito sede, a cidade, ela é composta por bairros, que são territórios menores. Então, dentro do distrito sede, a gente tem o que? Os bairros.
E dentro dos bairros a gente tem as ruas, né? E essas ruas, esses bairros, eles podem ser residenciais, eles podem ser bairros comerciais, eles podem ser bairros industriais ou ainda podem ser bairros universitários. Eu queria perguntar para você novamente, em que bairro você reside aqui no nosso município? Segundo pesquisas, o município de Iguatu tem quase 90 bairros ao todo, atualmente no contexto. Vamos lá citar alguns bairros que são os mais conhecidos. É o Prado, o bairro Centro, São Sebastião, João Paulo, Jardim Oásis, As Coabes, Cajueiro, Altiplano, Esplanada. Vamos lá, Vila Neuma, Vila Moura, Cajazeiras, Chapadinha. São dezenas de bairros que compõem o nosso município. Lembrando que é no distrito sede, é o distrito mais desenvolvido, é onde a gente encontra o comércio, os bancos, essas atividades majoritariamente se encontram dentro desse espaço, dentro do distrito sede. A economia de Iguatu como um todo, ela é mais forte dentro desse espaço geográfico do município que a gente conhece como distrito sede. Em seguida, a gente apresenta os outros 7 distritos. Vamos começar pela Suaçurana. Você conhece a Suaçurana? Onde fica? Então vamos entender. A Suaçurana, ela se tornou um distrito de Iguatu lá no ano de 1933. Lembrando que Iguatu era uma vila, se tornou um distrito e se emancipou politicamente. Lá no século XVIII, até chegar no contexto atual. Os municípios foram da mesma forma. Os distritos foram criados, e aí isso foi todo um processo que hoje a gente sabe que o município de Iguatu tem 8 distritos. Então, dentro desse contexto, foi um processo de construção desses distritos, né? O distrito de Suaçurana, especificamente, ele está localizado a cerca de 16 quilômetros do distrito sede, da nossa cidade, né? É importante ressaltar que o distrito de Suaçurana, em 1963, durante o início, ou quase naquele contexto do golpe militar de 1964, ele foi elevado à categoria de cidade, né? Porém, um ano mais tarde, no contexto do golpe militar, ele retornou à condição de distrito. A população estimada do distrito de Suaçurana hoje é cerca de 2.249 habitantes, seguindo como referência o Censo Geográfico de 2010. O nome Suaçurana, de onde vem o nome Suaçurana? O nome Suaçurana foi dado ao local por existir naquela época uma onça que assustava as pessoas na comunidade. E daí surgiu esse nome que hoje é conhecido por todos nós, de Suaçurana, tá certo? Tem como padroeiro, né, São João Batista. Em seguida, a gente fala agora um pouco sobre o maior distrito em termos populacionais do município de Iguatu. Você tira o distrito sede, então o distrito de Alencar é o mais populoso, né? Ele foi criado por volta de 1938, está localizado a cerca de 18 quilômetros em relação ao distrito sede, tem uma população estimada em 7.682 habitantes. Inicialmente era conhecida como Serra dos Morais, pelo fato de existir um curandeiro com este mesmo nome naquela época. O nome atual, José de Alencar, há controvérsias em relação a esse nome, se é em homenagem ao então presidente da província, na época, José Martiniano de Alencar, ou ao escritor bem famoso, o escritor cearense José de Alencar. Tem como padroeiro São Sebastião. Vamos para outro distrito, o distrito de Baú. Você sabe onde fica o distrito do Baú?
onde fica, em que região de Iguatu, já foi lá. Vamos falar um pouco sobre o distrito do Baú. Foi criado em 1963, está localizado cerca de 14 quilômetros em relação ao distrito sede. É o distrito menos populoso do município de Iguatu, tendo uma população de aproximadamente 1.045 pessoas, né? A formação geológica desse distrito, né, que leva o nome de Baú, é muito antiga, né? Daí o nome Baú. Por quê? Porque quando você vai chegar no Baú, você tem uma parte que é umas terras altas, no meio tem as terras baixas. É como se fosse um formato de um baú. Por isso daí o nome, o apelido Baú, né? Lá existe também uma lagoa muito grande no meio dessas terras altas e baixas, uma lagoa que a gente conhece muito bem, que é a Lagoa do Baú, né? E esse distrito tem como padroeiro o padroeiro São José. Vamos para outro distrito, distrito do Gadelha. Você conhece? Você já foi no Gadelha? Está localizado a cerca de 15 quilômetros em relação ao distrito sede. Se tornou distrito bem recente, no ano de 1999, e antes de se chamar Gadelha, ele tinha o nome de Quixoá, que na verdade hoje não é mais um distrito, é um sítio e pertence ao distrito do Gadelha, né? Tem uma população aproximada de 3.739 habitantes e tem como padroeiro da localidade, padroeiros também, padroeiro de São José. Vamos para outro distrito, o distrito de Barreiras. Você conhece? O distrito de Barreiras foi criado em 1963, passando a ser distrito de Iguatu lá no ano de 1990. Né? Está localizado ali naquela região ali, indo também para Suaçurana, pouco antes, localizado a cerca de 10 quilômetros em relação ao distrito sede. Tem uma população também pequena, composta por menos de 2.000 habitantes e tem como padroeiro Santo Antônio. Vamos para outro distrito, já em outra localidade do nosso município, já no caminho ali de Jucás, Carus, que é o distrito do Barro Alto. Você conhece o distrito do Barro Alto? Já foi no Barro Alto? O distrito do Barro Alto ele foi criado em 1999, né, passando a ser distrito, né? Está localizado a cerca de 15 quilômetros de distância em relação ao distrito sede, tem uma população aproximada de 3.611 habitantes. O sítio Barro Alto, até então chamado de sítio, ele começou com algumas famílias que fundaram esse povoado lá no início do século XX, né? Até 1990 o Barro Alto era considerado um sítio e pertencia também ao distrito de Quixoá. Tem como padroeiro o padroeiro de São Sebastião. Vamos para outro distrito, o distrito do Riacho Vermelho. O distrito do Riacho Vermelho está localizado a uma distância maior, um pouco em relação aos outros distritos, lá cerca de 24 quilômetros em relação ao distrito sede de distância. Se tornou distrito também recente, em 1999, e também tem uma população pequena, uma população de 1.638 habitantes aproximadamente. Tem alguns padroeiros naquela região. Eu trouxe uma padroeira principal da região, é Santa Rita de Cássia, né? Então a gente discutiu hoje, caro aluno, os distritos que compõem o nosso município. Espero que você tenha aprendido um pouco em relação a essa temática, aprofunde os seus conhecimentos em relação aos nossos distritos, as suas peculiaridades, as suas origens, enfim, a sua identidade. E a gente se vê numa próxima aula. Um abraço a todos e fiquem com Deus.